Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje eu vou trabalhar, vou rever configurações eletrônicas que eu passei no final do segundo bimestre para vocês, mas que já era conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então vou dar uma revisadinha sobre as configurações eletrônicas e aí na sequência a gente vai falar sobre a tabela periódica, tá? Que é o conteúdo aí também do terceiro bimestre de vocês aí, tá bom? Pessoal, então começando aqui, ó, primeiramente vamos relembrar essa parte que foi passada lá no final do segundo bimestre. Assim, quando eu falo final do segundo bimestre, é lá em junho, né, no final de junho, que na verdade agora que vai terminar o segundo bimestre, né? Pessoal, configuração eletrônica. A gente vai trabalhar aqui o diagrama de Linus Pauling. Pessoal, nesse diagrama aqui, ó, ele serve para a gente conseguir identificar a estrutura do átomo, para a gente tentar identificar, por exemplo, quantas camadas esse átomo tem, quantos elétrons tem em cada camada e assim por diante. Através do diagrama a gente consegue montar isso. Tá bom? O diagrama atual, né? Ele vai do 1 até o 7, é essa aqui, ó, né? No caso são 7 camadas que vocês já viram, né? Que é a camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. Essas camadas, pessoal, na sequência, elas têm uma numeração, né? Do 1 ao 7. Então, quando aparece esse número 1 aqui no diagrama, ele está se referindo à camada K, que é a nossa primeira camada. Quando aparece esse número 4, né, aqui ó, esse número 4, ele está se referindo à quarta camada, que é a camada N. E assim por diante, tá bom? E assim por diante. Aí, pessoal, cada camada que o átomo tem, existem subcamadas dentro dessa camada, ou subníveis. Se você considerar que a camada são níveis de energia, né? Então, dentro dessa camada existem subníveis ou subcamadas, tá bom? Atualmente, a gente trabalha com 4 subníveis, que é o subnível S, o subnível P, o subnível D e o F. Tá bom? E em cada subnível desse existe uma quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar. É uma quantidade máxima, eu não posso passar daquele valor, mas eu posso colocar menos do que aquele valor. Então, por exemplo, o subnível S, ele cabe no máximo 2 elétrons, igual está aqui. O subnível P cabe no máximo 6 elétrons, o D 10, o F 14. Pessoal, percebam que isso aqui ó, é uma PA, né? Progressão aritmética lá da matemática. Ele sempre vai de subnível para subnível, ele aumenta 4 elétrons. Então o subnível S é 2, o P, você somando mais 4, vai dar 6. E o D, somando mais 4, ó, 6 mais 4, 10. O F, 10 mais 4, 14. E se porventura eu precisasse do G, que é depois do F vem o G, né? Qual que seria a quantidade de elétrons nesse subnível G? Ué, só somar mais 4 a partir do último subnível. Então 14 mais 4, 18, tá? Então tá aqui como o nosso diagrama. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona isso na prática. Eu peguei aqui 3 exemplos. O elemento cálcio, cloro e o elemento ferro, tá? Ferro. Com relação ao elemento cálcio, se você olhar lá na tabela periódica, ele tem um número atômico 20. Se ele tem um número atômico 20, igual eu já havia passado para vocês, esse número atômico é o número de prótons que tem nesse átomo e, consequentemente, se o átomo for neutro, não tem carga nenhuma, é o número de elétrons que ele tem também. Então, se o número atômico aqui é 20, a quantidade de elétrons que ele tem também é 20. Aí, ó, vamos fazer o diagrama aqui.
e verificar quantas camadas o cálcio tem e quantos elétrons tem em cada camada, tá bom? Em cada camada. No caso aqui, ó, são 20 elétrons que eu tenho que colocar. Aí, pessoal, eu tenho que seguir o esqueminha do diagrama, seguindo essas setinhas aqui, ó, que estão em azul, começando de cima para baixo, na sequência. Então, ó, a primeira seta eu vou preencher, depois que eu preencher ela, que eu vou para a segunda seta, terceira, quarta, e assim por diante, tá bom? Bom, então, continuando aqui, ó, são 20, né? Ó, subnível S. Subnível S cabe no máximo 2, mas eu tenho 20 para colocar. Eu não posso colocar os 20 ali, porque só cabe 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Dá para eu colocar mais elétrons nesse subnível S aqui? Não, já encheu. Aí acabou. Aí eu vou para a próxima setinha azul, que vai dar no subnível S da segunda camada. Ó, subnível S da segunda camada. Bom, mas é S. O S cabe quanto mesmo? Não importa em qual camada, o S sempre cabe no máximo 2 elétrons. Então, colocar 2 aqui de novo. Já foram 4 elétrons, hein? 4 elétrons. Aí terminou aqui, aí a próxima seta começa no subnível P da segunda camada. Bom, subnível P aqui, ó, segundo o esqueminha, ele cabe 6 elétrons. Então, vou colocar 6 elétrons. Se vocês observarem, até agora já coloquei 10 elétrons, hein? Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Estou na metade. Continuando, aqui, ó, cabe no subnível S da terceira camada, cabe 2 também. Aí acabou a seta. Aí eu vou para essa próxima aqui, começa no 3P, ó, 3P. Então coloca 6, ó, já deu 18. E vou lá e finalizo colocando 2 aqui. Se vocês somarem os elétrons que eu coloquei de vermelho aqui, ó, vai dar no total 20. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, e mais 2 aqui, 20. Pessoal, então percebam que o elemento caos tem 4 camadas. 4. A primeira camada é essa daqui, ó. E ela tem 2 elétrons. Então tá aqui o núcleo do caos. Aqui está o símbolo do caos aqui dentro. E ele tem 2 elétrons na primeira camada. 2 elétrons, tá aqui. Na segunda camada, ó, se vocês observarem, na segunda camada, agora ele tem 2 mais 6, 8 elétrons. Ó, na segunda camada, ele tem 8 elétrons. 4, 5, 6, 7, 8. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada dele, ó, também tem 8, ó. Também tem 8. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a última camada dele aqui, ó, no caso do caos, tem 2 elétrons, apenas 2. Pessoal, quando vocês vão colocar os elétrons orbitais, sempre coloquem o mais afastado possível um do outro. Porque os elétrons têm cargas negativas, têm cargas iguais. E cargas iguais, vocês já aprenderam lá na física, que cargas iguais se repelem. Então elas não ficam próximas, tá bom? Então, por exemplo, tem 2 elétrons na última camada, eu não vou colocar, por exemplo, um elétron aqui e o outro elétron aqui, ó, né, um próximo do outro. Se eu colocar um elétron aqui, o outro eu vou colocar do lado oposto, né? Então não vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Um fica o oposto do outro, o mais afastado possível aí, tá bom? Então aí, ó, com o diagrama de Linus Pauling eu consigo saber quantas camadas o elemento tem. No caso o cálcio aqui tem 4. Quantos elétrons tem em cada camada, tá? Em cada camada aqui. Então eu consigo ter uma ideia de como que é esse átomo, tá? A partir do diagrama de Linus Pauling. Tá, agora vamos fazer o mesmo esquema agora para o átomo de cloro. Número atômico 17, não tem carga, significa então que ele tem 17 elétrons ao redor dele.
Então vamos colocar 17 agora. 2 de novo. É o P cabe 6, então já deu 10 aqui. Mais 2, 12, ó, já deu 12. Para 17, tá faltando 5. Já deu 12 aqui, para 17 falta 5. Tá bom? Aí eu vou distribuir agora aqui. Ah, professor, como é que eu faço? Eu coloco 2 aqui no S e coloco 3 aqui nesse P para dar os 5? Não, isso é sempre na sequência, de cima para baixo na diagonal. Você começou pelo P. O P cabe 6, igual está aqui, escrito aqui, né? O P cabe no máximo 6. Você só tem 5, então você coloca os 5 lá, pronto, e acabou. Ah, professor, mas e o de baixo? Fica 100. Pessoal, esse esqueminha aqui, ó, é como se fosse um... Imagina aquelas pirâmides de taças que o pessoal vai colocando champanhe na primeira taça e à medida que vai encher nessa primeira taça, vai derramando na segunda, na terceira e assim por diante. Não tem como eu encher lá o final sem antes ter enchido os anteriores. Aqui é o mesmo esquema, não tem como você encher o próximo, colocar elétron no próximo subnível, sem encher o anterior, entendeu? Então, como aqui, ó, não ficou completo, então parou, não vou continuar, tá? Então, esse 4S, apesar de eu ter desenhado ele aqui, ó, é como se ele não existisse, tá? Então, quantas camadas o cloro vai ter? Ele vai ter apenas 3, ó, a primeira camada, a segunda camada e a terceira. O quarto, apesar de eu ter desenhado, não entra, não tem para ele. Então vamos lá, primeira camada com 2 elétrons, então vou colocar aqui, com 2 elétrons. Segunda camada, 2 mais 6, 8. Então a segunda camada tem 8. Vou colocar isso aqui. E a terceira camada tem 7, ó, 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, e essa quarta camada? Não tem nada. Então, ela não existe. Se não tem nada, ela não existe. Tá bom? Então, a quarta camada, a quinta, a sexta, a sétima, não existe para o cloro. O cloro só tem 3 camadas com essas quantidades de elétrons em cada uma delas, tá? Agora vamos ver o último elemento, que é o ferro, tá? O ferro aqui. Ó, o ferro é 26, então são 26 elétrons que eu vou distribuir. O S cabe, no caso, 2 elétrons, estou colocando 2 aqui nesse S, depois 2 nesse outro S, 2P, e aí depois vem aqui, ó, 6 e 2, 6 e 2, já coloquei 20 elétrons até chegar no 4S2, já coloquei 20 elétrons aqui. Aí para 26, falta 6. Aí ele começou no subnível D. O subnível D cabe 10 elétrons, mas eu só tenho 6. Eu paro aqui, ponho 6, pronto e acabou. Tá? Então, o 5 aqui, ó, eu não usei, eu vou apagar ele. O 5 eu não usei. E esse 4P também não usei, então eu vou apagar ele também. Ah, professor, se eu quiser deixar ele desenhado aí para pegar a sequência da seta, tudo bem, não tem problema não. Então, ó, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 camadas. Primeira camada com 2 elétrons, então vou colocar aqui, ó, a primeira camada 2. Segunda camada 8 elétrons, 8, então vou colocar 8 na segunda. 4, 5, 6, 7, 8. A terceira camada, pessoal, olha só, tem 2 mais 6, 8,
mais 6, 14. Tem 14 elétrons na terceira camada. Vamos colocar aqui, 14 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons. E a quarta camada tem 2 elétrons. E na quarta camada, 2 elétrons. Então, tá aí a estrutura do ferro, tá? Eu vou dar uma pausa agora para poder apagar o quadro e vou mostrar como fazer a distribuição eletrônica, essa distribuição para íons, tá bom? Para íons. Só um minutinho. Bom, pessoal, retornando aqui, configurações eletrônicas, vou mostrar como fazer a distribuição eletrônica de íons, tá bom? Temos 2 tipos de íons. Temos os íons conhecidos como cátions, que são os íons de carga positiva. No caso aqui, ó, tem um exemplo do ferro 2+. E temos os íons ânions, que tem carga negativa. O exemplo aqui, o cloro menos, tá bom? Então, carga negativa são ânions e carga positiva são cátions. Pessoal, eu coloquei aqui 2 vezes o ferro, ó, ferro 2+, ferro 2+. Eu vou mostrar para vocês 2 maneiras de fazer o diagrama dele. Só que uma dessas maneiras está incorreta, tá? Então, não é que as 2 vão valer, é só uma que vai valer e vou mostrar no final para vocês. Vou fazer a distribuição dos 2 e depois no final eu mostro a diferença, tá? Pessoal, olha só, eu já havia mostrado para vocês que quando o elemento tem carga, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons na última camada. Ele ganhou ou perdeu elétrons na última camada. Então, por exemplo, o ferro, ele tem um número atômico 26. Se ele não tivesse carga nula, significa que ele tem 26 elétrons na última camada. Na última camada não. Ele tem 26 elétrons. Significa que ele tem 26 elétrons, tá bom? Mas esse ferro aqui, ó, esse cátion, ele apresenta uma carga de 2+. O sinal positivo significa que perdeu elétrons. Então, era para ele ter 26, mas segundo aquela carga, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele não tem mais 26, ele vai ter, na verdade, 24 elétrons. Tá? Ele vai ter 24 elétrons. Aí, geralmente, o que o aluno faz? Ele já faz esse cálculo e já faz a distribuição. Era para ter 26, mas perdeu 2 aqui, então ele tem 24. Então, vou pegar e distribuir os 24 elétrons, que é o que eu vou fazer aqui nesse primeiro ferro aqui, ó. 24 elétrons que ele tem na verdade, tá? Que ele perdeu 2 aqui. Então a quantidade de elétrons que ele tem na verdade é 24. Então, 2 no primeiro, 2 no segundo. Aí vou pegar agora essa seta aqui, 6 e 2. E vou pegar agora a outra seta aqui, ó, 6 e 2, e vou ter que colocar mais outra camada aqui. Espera aí. Ele precisou de mais uma camada. Então, ó, já deu 20 até agora, 20 elétrons. Para 24, falta 4. Aí, começa aqui nessa seta, e aí eu coloco 4. Tá, então tá aqui a distribuição. Esse 5S não precisou, e esse 4P aqui também não precisou. Tá, então tá aí a distribuição do elemento do íon ferro. 2 elétrons na primeira camada, depois 8 na segunda, e aqui, ó, né, ficou só 4, então no total 12 elétrons, e na última camada 2. Tá, só que se você fizer
distribuição desse jeito está errado, tá? Provavelmente você vai errar a maioria das distribuições eletrônicas. O correto é fazer o seguinte: quando você perceber que o elemento tem uma carga, você vai ignorar essa carga, deixa ela de lado e faça a distribuição eletrônica normalmente desse átomo. Distribui os elétrons que ele tem normalmente, esquece a carga. Depois que você distribuiu essa carga, aí sim você vai lá na camada de valência. O que seria a camada de valência? A última camada dele. E é nessa última camada que você vai tirar ou adicionar elétron, dependendo da carga que esse íon tiver, tá bom? Então, no caso desse íon aqui, ó, o certo é fazer assim, ó. Vou separar aqui. O certo é fazer o seguinte, ó, ele tem 26 elétrons. Perdeu 2, tá, mas eu vou ignorar essa parte. Então, ele tem 26 elétrons. Vou distribuir os 26. Então, 2 no primeiro, 2 no segundo. Aí aqui, 6 e continuando a seta, 2. Aí aqui, 6 e continuando a seta, 2. Já deu 20 aqui, ele vai precisar de outra camada. Deixa eu só fazer ela aqui rapidinho. Então já deu 20, né? Até agora tinha dado 20. E vamos continuar. E para 26, falta 6. Aí eu coloco 6 aqui, ó. 6 aqui. Beleza, agora eu vou fazer a alteração. Eu vou lá na camada de valência. Qual que é a última camada desse elemento aqui? A última camada dele. Vai ser essa camada 4s. Pois a 4p aqui, ó, e a 5 a gente não utilizou. Então, essa daqui, ó, é a camada de valência, ó. É essa daqui, camada de valência. Daqui eu vou tirar ou adicionar elétron, dependendo da carga. A carga, como é positiva, significa que perdeu, e no caso perdeu 2. Então eu vou tirar 2 elétrons da camada de valência. E olha só a coincidência, lá na camada de valência só tem 2. Aí você tira, eu vou colocar um menos aqui só para fazer o cálculo, e aí vai ficar 0. Significa então, ó, que o elemento ferro, o íon ferro, ele tem apenas 3 camadas. Ele tem apenas 3 camadas. A primeira, a segunda e a terceira. A quarta camada some porque tirou os elétrons que tinha lá, que estavam lá. Ela some. E se você comparar com o diagrama anterior, você vai ver que no diagrama anterior ele tem 4 camadas. Está totalmente errado. Não tem 4 camadas, ele tem apenas 3 camadas. No subnível D aqui, ó, apresenta 4 elétrons. Na verdade, o subnível D tem 6 elétrons, tá? Então, essa é a maneira correta de fazer o diagrama. Você distribui os elétrons tudinho. E lá no final, na camada de valência, você vai adicionar ou retirar elétrons, dependendo da carga que o íon apresentar, tá bom? Não façam desse jeito. Esse jeito aqui está errado. Não façam desse jeito, tá? De novo, vamos ver se vocês pegaram a ideia. Ó, esse daqui, ó, eu vou fazer de novo das duas maneiras, da maneira errada, da maneira correta. Só que nesse caso vai coincidir. É uma coincidência, pessoal. Vai coincidir a resposta errada, vai ser igual à resposta que seria a correta. A maneira de fazer vai coincidir, só isso. Mas não faça da maneira errada. Qual que seria a maneira errada? Olha só, vamos ver aqui. Ó, era para ele ter 17 elétrons. Como ele tem uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Então, em vez de ele ter 17, na verdade, ele tem 18. Aí você vai lá e distribui. Não é o correto. Mas vamos fazer aqui, ó, 18 elétrons. Ó, 2, 2, 6 e 2. Já deu 12 elétrons. Para 18 falta 6. Então, vou colocar mais 6 aqui. E já deu. Então, essa aqui não existe, ó. Ele só tem 3 camadas. E a última camada dele tem 8 elétrons. 2 mais 6, 8.
Tá, essa não é a maneira correta, mas nesse caso, repito, vai coincidir com a resposta, tá? Qual que é o correto? Você vai distribuir os elétrons que ele tem e esqueça da carga, esquece, deixa ela de lado. Então ele tem 17 elétrons, 17. Então vamos lá, 2, 2, 6 e 2. Já foi 12 para 17, falta 5. Aí você vai lá e coloca 5, né? 5. Então essa camada aqui, ó, não tem. Tá, beleza. Aí sim, você vai lá na camada de valência, ó, a camada de valência nesse caso é a terceira camada. Pessoal, só que a terceira camada tem 2 subníveis. Só que a terceira camada tem 2 subníveis, que é o S e o P. Então ela toda é a camada de valência, tá? Vou até escrever aqui. Camada de valência. É a última camada. Nesse íon só tinha um subnível, era só o 4s. Aí tirou, ele sumiu. Aí agora essa aqui não é mais a camada de valência. Aí passa a ser então, no caso aqui, eu vou até apagar aqui. A camada de valência passa a ser então agora, depois que tirou os elétrons, essa daqui, ó. Essa daqui passa a ser a nossa camada de valência. Antes de virar íon, era essa, porque tinha elétron. Tinha elétron lá, e era a última camada, então a camada de valência. Só que quando ele virou íon e perdeu aqueles elétrons que estavam ali, essa camada sumiu. Então agora a camada de valência é a anterior, que no caso é o 3s2, 3p6 e 3d6. Toda ela é a camada de valência. E nesse caso aqui, ó, a nossa camada de valência é essa daqui. Camada de valência. Pessoal, voltando, ó, carga negativa significa que vai adicionar elétron. E no caso só tem uma carga, então eu vou adicionar um elétron. Está aqui minha camada de valência. Ó, eu vou adicionar um elétron. Eu posso adicionar esse elétron aqui no subnível S? Não, não posso, porque já está cheio, já está com 2 elétrons. Não tem como eu adicionar mais um ali, já está com 2, que é o máximo. Tá, então eu vou para o próximo aqui. E o P, será que dá para adicionar mais um? Dá, ele só tem 5, cabe 6. Então falta mais um. Então você vai lá, mais um, que vai dar 6. Tá, aqui eu coloquei aqui, ó, 5 mais 1, que é igual a 6. Tá bom? Esse é o correto, que deu a mesma resposta, ó. Que deu a mesma resposta da maneira incorreta, né, de fazer o procedimento. Então, ó, cuidado com isso. Alguns elementos vão coincidir. Se você fizer o cálculo antes, para depois fazer a distribuição, né, vai coincidir com o correto, que é fazer a distribuição primeiro, para depois fazer a alteração lá na camada de valência. Então, não tente fazer desse jeito, né, fazer o cálculo antes. Façam o diagrama corretamente, treine, mesmo que às vezes coincidam as respostas, tá? Mesmo que às vezes coincidam com as respostas. Bom, pessoal, com isso, né, vou encerrar a parte de configuração eletrônica, a revisão, né, da configuração eletrônica. A gente vai utilizar ela bastante ali na tabela periódica, que eu vou passar para vocês, mas aqui eu acho que já tiveram acho que vocês vão ter uma ideia de como funciona, né, a distribuição eletrônica aqui, tanto para os elementos quanto para os íons, tá bom?